Será que vão? Que sim. Não, então, mas eu dizia do São Paulo e do Corinthians também. E errei. O Grêmio, a gente elogiava o Grêmio pra caramba. Isso é verdade. O teu Internacional a gente elogiava demais. Tudo problema político. Então. Tudo problema político. Atlético Mineiro. Más gestões. Atlético também. Mineiro do Calil, a gente fala, nossa, agora é o Galo. Agora vai. Então é isso. É o que vocês falaram. Se aparecer um louco no Flamengo e arrebentar tudo, e aparecer um louco no Palmeiras e arrebentar tudo. Aí é que tá. Vamos ver. O estatuto do Flamengo não arrebenta mais. Vamos ver. Não pode gastar mais que arrecada. Vamos ver, gente. Não, mas nação flamenguista, a mídia, né, a mídia paulista aí, discutindo, né, a questão aí de arrecadação, a questão da reestruturação, a questão de o Flamengo, Palmeiras tá dominando sempre o futebol brasileiro, né, ele cita alguns pontos, né, principalmente o corintiano aí, Quesada, né, que ele faz o alerta aí, né, para não fazer tantos elogios assim, porque ele já viu outros clubes, né, tipo dominando o futebol brasileiro, mas de repente cair, né? Mas só para alertar aí, como parte da imprensa já falou, né? O Flamengo tem um estatuto, pessoal. O Flamengo você não vai chegar, não vai quebrar o clube do dia para noite. Você não vai chegar, gastar o que você não arrecada. O Flamengo lá tem normas, lá tem regras, tem um estatuto para você cumprir. E outra coisa, se eu não me engano, tem uma cláusula no estatuto, se você gastar e realmente for comprovado e as coisas desandaram por irresponsabilidade, você arca com seus bens. Então, é totalmente dos estatutos de clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, como outros clubes, né? E uma coisa é certa, eu vi muita gente dizer aí, vocês vão ter que aguentar, como diz Zagallo, o Flamengo ficar nesse patamar aí por muitos e muitos anos. E outra coisa, a tendência é só evolução. Palmeiras eu não sei, né? O Palmeiras é um clube reestruturado, teve dinheiro que veio de fora, né? Paulo Nobre, ok. Mas eu não sei, né? O Palmeiras está arrecadando muito, porque está vendendo muitos jogadores. E quando parar de vender? Essa é uma pergunta, né? O Flamengo arrecada sem vender grandes jogadores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. Créditos do vídeo vai para Rádio Bandeirantes, link na descrição. Vamos acompanhar. Só porque entrou um bilionário e uma bilionária. Nada a ver. O Corinthians tem dinheiro. O Corinthians não tem gestão. O orçamento do Corinthians é gigantesco. O Corinthians arrecada, não tem gestão. O São Paulo também arrecada. O Santos um pouco menos. Mas tudo isso é fruto das péssimas gestões. Péssimas e péssimas. E em cima disso ainda, eu tenho a impressão que começou um debate recente aí sobre a chamada espanholização do futebol brasileiro. Que eu sempre olhava isso de uma maneira meio torta. O Botafogo ganhou ano passado, Capri. Campeão da Brasileira e campeão da América. Sim, mas o Botafogo, olha a dívida que tem o Botafogo. Não, tudo bem. Pega a dívida do ano Botafogo passado aí. ganhou e ganhou com autoridade. Sim, então, mas que é isso o Botafogo... de espanholização, o que é isso aí? Que é time só. Palmeiras e Flamengo seriam o Atlético, o Real Madrid e o Barcelona do futebol brasileiro. Aí, mais ou menos isso aí mesmo. Eu nunca quis acreditar muito nisso, porque aqui a gente tem mais clubes, como o Pretzel disse, a gente tem muito mais times do que na Espanha, times de qualidade para brigar por títulos. Mas a gente está vendo que o poder financeiro desses dois times, o poder administrativo dessas duas equipes, provavelmente vai dar as cartas aqui no continente sul-americano por um bom tempo. A não ser que surja um lunático lá no Flamengo na próxima gestão, um maluco no Palmeiras na próxima gestão que rasgue tudo e faça muita lambança, não é muito atrapalhado, que é difícil acreditar, que mude isso, mas em condições normais é difícil acreditar que Palmeiras e Flamengo não vão continuar, não vão... O estatuto do Flamengo não deixa acontecer isso. Seguir nos próximos anos sendo os grandes protagonistas do futebol aqui no continente sul-americano. Então, é bom para esses times. Não é que acabou a graça, João, mas... entre aspas, assim, Capri. Ou os outros times, eles começam a se mobilizar e se movimentar na questão administrativa, respeitosa, profissional, ou todo mundo vai ter que pegar e puxar a sua própria orelha, porque não é que acabou a graça. Quando eu falo acabou a graça pra quem? Pro flamenguista, pro palmeirense? Não. Mas acabou a graça em relação à competitividade
competitividade. Até outro dia, a gente tá falando do Cruzeiro agora. O Cruzeiro entrou um bilionário. Se não tivesse, mas se minha mãe fosse homem, não tava aqui, sim. Mas o Cruzeiro chegou a amargar 2, 3 anos da segunda divisão. Então, assim, a grande verdade a realidade ou os clubes que são mal geridos, ou eles viram SAF, ou chegam bilionário, /torcedor, / Paulo Nobre, que trabalhou... Bom, Paulo Nobre deu uma entrevista pra vocês dois lá atrás, na primeira passagem de vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui no estúdio. E o Paulo Nobre falou, eu tratei o Palmeiras como a minha empresa. Eu coloquei uma grana, peguei um juros baixíssimo. Exatamente. Perdeu pro Tirone. Isso. Então, meu ponto de vista vai acabar o nível de competitividade. Temporada que vem, vai começar o Campeonato Brasileiro. Alguém aqui é maluco ou insano de falar que ou o Palmeiras ou o Flamengo, o título vai ficar na mão de um desses dois? Quem vai falar o contrário? Quem? Uma Copa do Brasil não tá entre os dois. Não, Campeonato Brasileiro, meu filho. Pontos corridos. Mas concorda comigo, na Copa do Brasil eles caíram. É que não dá pra ganhar tudo, né, Xandão? Tem razão. Não dá pra ganhar tudo. Mesmo sendo esses dois canhões. Exato, não dá pra ganhar tudo. Deixa eu dar uma palhinha sobre isso daí. No jogo de ida contra o Galo. O Capricho falou da... Sim, vai pros pênaltis, mas poupou. O Capricho falou da espanholização. Na época do São Paulo ali com o Juvenal, que era a casa sacrossanta, né? Whisky com gelo, soberano e tal. São Paulo tinha ganho a Libertadores e o Mundial em 2005 e depois ele engata 6, 7, 8, aquele tricampeonato absurdo. A gente acompanhou de perto isso daí. Já ganhou o Paulista também, lembra? Não falava um tempo. E ali se falava o quê? Aí foi com o Leão, né? O Paulista, né? Que depois o Leão sai pra atender um pedido lá de um amigo japonês pra treinar um time japonês. Bobagem que fez aí o Leão, porque poderia ter sido campeoníssimo pelo São Paulo. Mas naquela época a gente falava também que ninguém conseguiria alcançar o São Paulo. Olha só, estamos falando em 2008. Quantos anos depois? Quase 20 anos depois, onde está o São Paulo? Aí quem ocupou o lugar do São Paulo? Palmeiras. Não, o Corinthians. Naquela época. Na década seguinte. O Corinthians dá. Nem vou falar década, porque o Corinthians começa a virada em 2008, né? Quando ele ganha a Série B, chega uma final de Copa do Brasil, depois a gente sabe tudo. Mas entendi o que você quer dizer. 2010 pra frente, time da década. O time daqueles 10 anos lá. Sim, tá. Disparado. Corinthians também saiu de cena. Olha onde o Corinthians tá. O Santos com o Neymar vai surgir mais 3, 4 garotos. Vão pegar um dinheirão com a venda do Neymar. O Santos recebeu quase nada da venda do Neymar. O Santos afundou também. Aí o Palmeiras, não preciso repetir o que você contou, a história verdadeira aí e tal. E o Flamengo também se organizando. Agora a questão eles vão ser os grandes clubes nos próximos 10 anos do futebol brasileiro? A história do futebol brasileiro diz que não, porque ninguém conseguiu ficar mais do que 10 anos mandando no futebol brasileiro. Atuais será que vão? Que sim. Não, então, mas eu dizia do São Paulo e do Corinthians também. E errei. O Grêmio, a gente elogiava o Grêmio pra caramba. Isso é verdade. O teu Internacional a gente elogiava demais. Tudo problema político. Então. Tudo problema político. Atlético Mineiro. Más gestões. Atlético também. Mineiro do Calil, a gente fala, nossa, agora é o Galo. Agora vai. Então é isso. É o que vocês falaram. Se aparecer um louco no Flamengo e arrebentar tudo, e aparecer um louco no Palmeiras e arrebentar tudo. Aí é que tá. Vamos ver. O estatuto do Flamengo não arrebenta mais. Vamos ver. Não pode gastar mais que arrecada. Vamos ver. O estatuto do Flamengo, pessoal, é bem rigoroso contra isso aí. Você não pode ir lá e desmanchar ou gastar mais do que você arrecada. Os caras são bem rigorosos, né? Eu não creio que vai aparecer alguém para, mesmo que queira, o cara é impedido de fazer isso, né? Mesmo que queira, né? Então, esqueça isso, pessoal. O Flamengo vai dominar o futebol brasileiro por muitos e muitos anos, né? É fato que aqui no Brasil nós sempre tivemos ciclos. Alguns clubes que foram protagonistas por um determinado período de tempo, depois tem a queda, outro aparece, mas isso era numa outra época, diferente, quando nós não tínhamos esse nível de poder financeiro que nós temos hoje no futebol. Então, nesse momento, eu diria para você que eu acho difícil que Palmeiras e Flamengo entrem nessa rota descendente para que outros clubes ascendam. Acho que nesse momento não é isso que vai acontecer. Eles estão consolidados. Estão consolidados, mas é o seguinte, mas isso deve ser um sinal de alerta para os outros times que precisam acordar, despertar. Já é. Acho que já. Não, eu acho que já é há muito tempo. Eu acho que não já é um sinal de alerta há muito tempo. Sim. Mas eles precisam acelerar esse processo. Precisam acelerar esse processo de melhoria da gestão. Porque senão vai continuar sendo um massacre. Só tem uma saída, Capri. Chefe, só tem uma saída.
São Paulo, se não virar SAF, esquece. O Santos, se não virar SAF, esquece. O Corinthians, se virar SAF, esquece. Para esses times se acertarem financeiramente, vão sangrar 10, 15, 20 anos. Aí acabou. Isso é muito difícil. Não, acabou. Ou esses clubes mudam essa forma associativa de comandar. Não vão mudar. Esse é um problema. É o fim, o Pretzel. É o fim, cara. Se vier a mudança a longo prazo. Se vier. A longo prazo fecha. Mas é isso. A gente fala disso todos os dias aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o jogo, então, dentro de campo, porque foi espetacular. Eu acho que poucas vezes nós vimos... É o maior técnico da história do Palmeiras, independentemente se vai ganhar o Brasileiro esse ano, a Libertadores contra o Flamengo no dia 29, não sei. Mas eu gostaria de ver mais do Abel Ferreira em outro clube não tão estruturado quanto o Palmeiras. Se ele ganhar... Atenção, estamos a um mês da decisão. A um mês do grande jogo. Em um mês muita coisa pode acontecer. Vai acontecer. Mas hoje, para vocês, quem será o campeão da Libertadores 2025? Flamengo. Flamengo não vai perder essa chance de novo. Se a decisão fosse semana que vem, eu falaria Palmeiras. Mas como o jogo é daqui a um mês, Flamengo. Então, é por isso que eu falei. Flamengo para você? Para você, Quesada. Eu vou olhar o recorte... Flamengo é mais time que o Palmeiras. Também acho. Eu vou olhar o recorte recente, a vitória do Flamengo no Maracanã é a coisa mais recente que eu tenho para analisar, porque não dá nem para comparar. O Racing é mais time que a LDU e eu acho que o Flamengo fez 2 jogos um tanto quanto seguros contra o Racing e se classificou para a final. Eu acho o Flamengo mais time que o Palmeiras, individualmente falando, tecnicamente falando, é um time mais qualificado. Tem mais elenco. Assim como tinha em 2021 também. Naquela oportunidade o Flamengo também tinha mais time, mas tem sempre o cara lá do banco de reservas, chamado Abel Ferreira. O técnico do Flamengo naquela época era o Renato Gaúcho. É o Felipe agora, não é? Acho que o time do Flamengo agora é melhor do que aquele de 2021 também. Melhor do que aquele. Então, acho que o Flamengo é mais time, mas... Tem um cara chamado Abel Ferreira no banco de reservas do Palmeiras. Se o jogo fosse quarta-feira agora, nessa quarta, eu diria que o Palmeiras ficaria com o título. Para mim, o Palmeiras seria campeão. Mas tem um mês ainda pela frente. Vamos ver o que acontecerá. E por falar precisa nisso, melhorar o nível de enfrentamento com o Flamengo, Palmeiras, né? Porque nos últimos tempos aí... Sim. Mas é outro jogo, né? É outro jogo. É um jogo só. Você tem razão. Um jogo fora da... Igual o Pereira que fez aquela lambança no primeiro jogo, no jogo lá de 2021. Tá do lado de cá agora, do Palmeiras, né? Tava do lado de lá. O Andrés que fez bobagem lá pelo Flamengo agora tá no Palmeiras também. Também tá no Palmeiras. Então, assim, tem muitas questões aí envolvidas e daqui um mês muita coisa pode acontecer. Mas olha só, eu tô recebendo aqui uma mensagem do Sandro Barbosa, nosso companheiro aqui da... Pois é, pessoal, a mídia paulista discutindo essa questão aí do espanholização do futebol brasileiro, né? Flamengo e Palmeiras dominando, né? Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro, né? Queira ou não queira, a gente sabe que são os 2 clubes hoje mais estruturado do futebol brasileiro, isso é uma verdade, né? Outra coisa que chama atenção porque não é de hoje, né? O Flamengo vem dominando o futebol brasileiro já há bastante tempo, a verdade é essa, né? Claro, torcedor flamenguista sempre vai esperar o quê? Mais e mais e mais domínio. Inclusive, eu acho que o Flamengo, pra mim, hoje, eu sei que muitos vão dizer, não, mas muita gente dizendo aí que o Flamengo talvez seja um período que vai dominar o futebol brasileiro, principalmente em arrecadação, em questão de controle, em questão de muitas coisas, né? Mas, pessoal, sou bem realista, né? Eu acho que, queira ou não queira, o Flamengo mudou o seu estatuto. O Flamengo mudou o seu estatuto e o estatuto do Flamengo hoje, podemos dizer que não permite você fazer coisas que não seja cumprido ali, não esteja no estatuto, né? Por exemplo, vi queixada aí, não, mas se entrar alguém ali que não seja organizado, que queira quebrar o clube, talvez vai quebrar. Não, no Flamengo não vai acontecer isso, pessoal. No Flamengo não vai acontecer isso porque o estatuto do Flamengo bloqueia justamente isso. Você não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. Isso aí já não é de hoje que a gente sabe disso, né?
Então, sem sombra de dúvida, dificilmente vai acontecer isso no Flamengo, né? Ok, pode acontecer isso aí em outros clubes, né? É como o Corinthians, né? O estatuto do Corinthians, até hoje ninguém sabe como é, né? O estatuto do Corinthians. Você vai, gasta, usa cartão corporativo e não dá em nada, né? Do Flamengo, não. Do Flamengo é mais complicado, pessoal. O estatuto do Flamengo hoje é bem complicado, né? Quando eu digo bem complicado, é difícil, né? De você entrar ali e querer fazer de qualquer jeito, né? A gente sabe que hoje o Flamengo tá vacinado contra isso aí, né? E a gente espera que realmente, pessoal, o Flamengo, cada dia que passe, sua arrecadação só vai aumentar. Isso aí é um fato, né? Todo mundo sabe que hoje a arrecadação do Flamengo é girando ali próximo dos 2 bi, né? Então isso aí já deixa o torcedor flamenguista mais animado, né? E eu só concordo a dizer aí, eu concordo com a galera aí que botando a espanholização, né? Por quê? Porque o Flamengo é o clube que arrecada, é o clube que mais vende, é o clube que tem mais publicidade. Do outro lado tem o Palmeiras, que é um dos clubes que também temos que reconhecer que mais vende jogadores, né? Não sei até quando eles vão conseguir, né? Tá vendendo esses jogadores, né? E é os clubes que estão dominando o futebol brasileiro, não, o futebol sul-americano nos últimos anos. Isso aí é uma realidade, né? É os clubes que estão dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. Claro, cada cá vai ter sua opinião, uns concordam, outros não se concordam, mas a gente tem que aceitar e tem que assumir. Se tem um clube hoje no futebol brasileiro que é exemplo, é Flamengo. Exemplo em reestruturação, exemplo em arrecadação, exemplo em contratações, exemplo em tudo que você pensa, pessoal. Em tudo que você pensa hoje, o Flamengo hoje é exemplo, né? E é como eu sempre digo, tomara que continue assim por muitos e muitos anos. Tomara que o Flamengo continue assim, né? Tem muita gente aí que não gosta, né? Porque o Flamengo é antes, o Flamengo é rivais, mas vão ter que assumir, né? Flamengo venceu, é líder da competição, Palmeiras precisa vencer para recuperar a liderança, né? Muitos dizendo aí que, inclusive a mídia paulista cravando aí que o Flamengo tem mais condições de ser campeão da Libertadores, né? A gente só espera aí que Jorginho esteja de volta, né? Para esse jogo da Libertadores, né? Sofreu uma dor ali, uma fisgada, se eu não me engano, foi na coxa. Vai ficar 2 semanas de fora. Pedro esteja de volta, né? Carrascal esteja de volta. Acho que são jogadores importantes que não podem ficar de fora dessa final. Se você vai puxar o retrospecto esse ano, pessoal, o retrospecto esse ano é favorável ao Flamengo, né? São 2 jogos, 2 vitórias do Flamengo. Se você for puxar o retrospecto do Flamengo depois daquela final da Libertadores, é esmagador. O que o Flamengo está fazendo com o Palmeiras é esmagador. O Palmeiras tem 3 vitórias, o Flamengo tem 7, com 6 empates. O Campeonato Brasileiro nem se fala, são mais de 8 anos que o Palmeiras não sabe o que é uma vitória em cima do Flamengo. Em mata-mata, depois daquele jogo ali, teve outro, né, que foi Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu passar, apesar de ter perdido um jogo, mas venceu o outro, né, 2-0. Então, pessoal, o palmeirense, ele se apega muito naquele 2021. Quando o Palmeiras jogou pior, o Flamengo era para ter vencido o jogo bonito, o Flamengo perdeu. Ele se apega muito naquele 2021, né? E o Flamengo tá engasgado com isso, né? O torcedor do Flamengo tá engasgado. Eu acho que se o Flamengo conseguir reverter primeiro Campeonato Brasileiro, né? Que até lá vai ter Campeonato Brasileiro. E depois Libertadores. Aí eu quero ver qual vai ser a desculpa dos palmeirenses. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.